Olá, olá, com vocês, Alena, e hoje vamos analisar um caso tão interessante. Duas queixas simultâneas. De um lado, a unha está se enterrando na pele. Do outro, algo amarelo e incompreensível surgiu. Começamos, como sempre, com a desinfecção do pé e decidi prosseguir para desenterrar esse canto. Bem, mais ou menos padrão, começamos com a ajuda de uma cureta e gradualmente limpamos e cavamos todo esse conteúdo sob a unha. E preste atenção, neste momento estou mostrando à garota o que está acontecendo com o sapato dela. Ou seja, os dedos são apertados no sapato, o rolo está na unha, o dedo pode, suponhamos, suar, e todo esse negócio começa a crescer. E, a propósito, também se pode notar que o comprimento da borda livre é muito, muito grande. Isso significa que as unhas não foram cortadas há muito tempo. De acordo com o cliente, cerca de 2 meses. E isso tem uma explicação. A questão é que a garota está em uma posição e em algum momento ficou muito desconfortável para ela alcançar suas unhas. E também não foi possível fazer uma pedicure, porque essa mãe é simplesmente uma heroína. Ela já está na 4ª gravidez, esperando o 4º filho. Ela tem muitas responsabilidades em geral, como vocês sabem. Em algum momento, ela simplesmente desistiu de fazer pedicure, porque não tem tempo, porque a gravidez já está avançada e a barriga está atrapalhando. Bem, eu contei e expliquei tudo para ela. Ah, que pedaço legal! Contei tudo e expliquei como fazer, é claro que não vale a pena. Então fizemos uma pedicure completa sem esmalte. Bem, eu não filmei isso porque parece que já tem muitos vídeos assim, mas se vocês quiserem que eu filme uma pedicure higiênica padrão, completa, sem esmalte ou talvez até com esmalte. Aliás, faz tempo que não filmamos com esmalte. De qualquer forma, comente sobre isso abaixo. E aqui temos um pedaço bem torcido. Como você pode ver, consegui a primeira parte, a segunda está em andamento. E ainda tem mais, bem, não sei, um buraco, uma pista de esqui e tudo mais. Preste atenção, quanto acumulou no total? Bem, não é assustador. Tudo pode ser limpo. Mas, falando nisso, esse pequeno pedaço, o canto que se encaixou lá, deixou um buraco. E ao redor daquela parte da unha que estava dentro da carne, acontece que as células também se acumularam lá, ou seja, ocorreu uma queratose. E uma espécie de calosidade se formou ao redor dessa unha. E, claro, isso também constantemente a impedia de andar. Observe como isso vai fundo, e no final nós também limpamos tudo isso lá. Aqui já começaram a usar pedaços e, em geral, tudo o que poderia me ajudar nessa situação, porque a pele, como você pode ver, é bastante suave. Atenção, insisto. O cliente está se mexendo, indicando que ainda está desconfortável. E começamos a pensar o que poderia ser tão grave lá. Sabe o que aconteceu? Havia um pequeno pedaço de unha lá. Não sei o quanto será visível no vídeo, porque foi difícil mostrar isso. Em geral, houve uma pequena lasca que quebrou lá uma vez, e ficou lá. E ao redor dele, esses mesmos tecidos acabaram se acumulando, se compactando e se reunindo, e acabamos com essa sensação desagradável. Note que estou segurando com o dedo, apertando levemente a pele para prender. E aqui está, esse pedaço, estou puxando-o agora. Bem, parece visível, sim. Bem, em geral, filmei o quanto pude, tanto quanto possível. Aqui está ele. Este pequeno pedaço é a unha. Vê qual? Sim, aqui está ele, literalmente falando, tirou nossa vida, atrapalhou nossa caminhada e, em geral, tudo no mundo. Parece uma coisinha tão pequena, sim. Parece insignificante, mas quanta desconforto. Isso, sabe, como no conto de fadas A Princesa e a Ervilha, é mais ou menos a mesma história e eu mesma sofro, na verdade, com essas coisas. Só que eu geralmente tenho no 2º e 3º dedos. E sabe de uma coisa? Eu coloquei um fio de titânio, tudo correu bem, tudo estava ótimo. E então eu dei meus tênis, algumas pares para a lavanderia e decidi usar os antigos que eu tinha antes. Não são meus favoritos, mas não consigo me desfazer deles. Mas percebi que esses crescimentos começaram em mim nos últimos 3 a 4 anos. O que estou fazendo de errado? Deve haver algum motivo. Afinal, descobri que esses meus antigos, muito amados tênis de corrida, eles provocam o crescimento em mim.
porque eles não se encaixam bem no comprimento do meu pé, ou seja, no tamanho do calçado. No geral, decidi demiti-los. Por mais que eu gostasse deles, meus dedos são mais importantes, porque passei vários meses cuidando das minhas unhas. E literalmente em algumas semanas usando o mesmo calçado que realmente se sente igual a todos os outros que eu tenho. Resumindo, tudo deu errado e agora estou usando novamente um sistema de correção. Isso é apenas para lembrar que você precisa escolher o calçado corretamente. Você pode assistir a propósito meu vídeo, onicólise nasal. Eu o chamei assim porque a piada era que a onicólise estava constantemente se formando simplesmente porque o nariz estava mal ajustado e regularmente apertava o pé, o que provocava pressão e, como resultado, onicólise. Bem, vamos retomar nosso tratamento. Aqui está outra parte da unha, mais próxima da zona de crescimento, e havia algo amarelo incompreensível lá. Claro, entendi de imediato que temos um bolso lá. E isso também aconteceu por causa do atrito? É bastante provável que houvesse algum tipo de calçado inadequado ou, como resultado da gravidez, o peso aumenta, os ossos começam a se mover, a carga é redistribuída de maneira diferente, o centro de gravidade pode, por assim dizer, se mover. Ou me corrija se eu disse algo errado sobre a gravidez. Bem, em geral, mudanças ocorrem, e é bastante possível que algo possa dar errado com os pés se algo estiver errado com o calçado. E, em geral, ela simplesmente cedeu essa unha e acabou com essa faixa. Ou seja, a onicólise pode ocorrer não apenas do lado da borda livre, sim, ou em algum lugar ao lado, mas pode muito bem estar aqui, perto da cutícula. Isso também acontece. Ele crescerá em ritmo semelhante. Bem, claro, é necessário dar uma consulta ao cliente, ou seja, explicar o que está errado com o calçado dele. Normalmente tiramos as medidas, medimos os pés, aplicamos tudo isso, explicamos, mostramos ao cliente a totalidade do seu pé e o tamanho incorreto do calçado, porque é uma coisa tão banal, sim, parece tão óbvio, mas na maioria das vezes o problema está aí. Ou seja, temos algum tipo de pé chato, mas ainda assim tudo leva ao calçado. Porque, bem, pé chato, mas se você tem uma deformação no pé e o sapato está apertando, o resultado final será o mesmo, ou seja, algum tipo de trauma ainda vai acontecer. Bem, em geral, foram dadas recomendações, eu disse a ela que ela definitivamente precisa fazer pedicure, especialmente em sua situação, para evitar mais mudanças e desconfortos. Em geral, vocês me escrevem muito e eu não consigo convencer o cliente. Bem, convença 2, 3, 10 vezes, quantas forem necessárias. Explique por muito tempo, explique detalhadamente, explique de forma que até uma criança possa entender. Não devemos esquecer que são apenas pessoas que não têm obrigação de entender nossa profissão, nem porque queremos que tomem certas ações, como ir ao ortopedista ou a qualquer outro lugar. Use palavras simples, pelo tempo necessário, para transmitir a informação com clareza. Mas por que quem, se não você, vai se sentar com eles e explicar sobre as unhas? Ninguém realmente precisa disso. Quero dizer, não haverá um médico sentado lá e explicando, dizendo, você sabe, você tem uma carga errada, é por isso que eles estão desgastados. Não, geralmente é uma situação assim. É preciso ter um pouco de paciência, tentar explicar e, ainda assim, ser tolerante com isso, porque eles não são obrigados a saber o que sabemos. Justamente, nossa tarefa primordial é explicar tudo isso. Bem, ao mesmo tempo temos o segundo dedo, onde a situação é melhor, ou seja, pelo menos aqui não há um buraco na unha com pus amarelo, o que já é bom. Bem, e certamente está crescendo. No entanto, é um pouco menos intenso, provavelmente porque o pé dela é mais fino, ou seja, ela coloca menos peso nele, então cresce menos e tem menos consequências. Observe que tudo é simétrico, ou seja, os dedos estão igualmente distribuídos e a carga é equilibrada. Aliás, o segundo ângulo também é bastante divertido. Sim, está em todo lugar. Parece que não há nenhum tipo de queimadura, nenhuma desagradável lá, bem, não sei, algum tipo de sujeira ou algo assim, não está vermelho. Não tem nada disso, está tudo ótimo. Mas no final das contas ele sofre dores terríveis durante a caminhada,
quando tem unhas encravadas assim. Mas na maioria das vezes, tudo pode ser resolvido apenas com uma limpeza ou algum tipo de tampão. Ou seja, não é necessário instalar um sistema corretivo. Ou melhor, nem sempre é necessário um sistema corretivo. Especificamente aqui, a situação pode se estabilizar ou podem ocorrer mais mudanças, porque afinal haverá um ganho de peso, ou seja, a pessoa terá que suportar algumas mudanças. Mas depois, quando o bebê chegar, você pode se ocupar diretamente com isso. Por enquanto, apenas uma pedicure regular, para que o profissional possa cuidar dela, para que tudo esteja uniforme, bonito e nada extra cresça. E claro, sem nenhuma borda livre extra. Bem, é isso. Com isso, nossa pedicure com ela já terminou. Depois disso, nada mais interessante ocorreu. Por isso, estou me despedindo. Tchau, tchau. E não se esqueçam de se inscrever no canal. A Lena estava com vocês. Até mais.